coisa querida! Professora Adriane Fauci chegando aqui pra gente corrigir questões queridíssimas, fofíssimas, com a carinha da sua prova, da banca CESP Múltipla Escolha, do tópico dos direitos sociais. Então vem comigo para os slides, vamos lá para a nossa primeira questão que diz assim, ó. Os direitos sociais são uma garantia constante da Constituição Federal de 88, entre os quais se encontra previsto o... Professora do céu, esse tipo de questão cai ainda? Cai, você viu, a CESP aqui, Sebrasp, né? Pros mais moderninhos aí, 2022. Então, a primeira coisa de tudo que a gente tem que saber de direitos sociais é quais são os direitos sociais. E aqui eu preciso que você tenha memorizado quais são os direitos sociais. E você já decorou isso? Se não decorou, essa é agora a sua hora. Você precisa decorar comigo. Para te ajudar nessa tarefa, nós temos uma mnemônica querida. Conhece a nossa mnemônica? É a seguinte, ó. Edu mora lá. Então, para você decorar os direitos sociais do artigo 6º da Constituição. Edu mora lá. Saul trabalha logo ali. Trabalha ali, e o Assis prossegue transportando preso. Me ajuda aí, fala alto com a tia aí na sua casa. Professor, o povo vai achar que eu sou louco aí em casa. Que nada, pouco importa, importante a gente decorar. Então vamos lá, são direitos sociais. O direito à educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, alimentação, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância. Deixa eu riscar aqui. Segurança, transporte e previdência social. Ai, professor, eu já sei isso tudo decor. É o mínimo que você pode fazer de direitos sociais. O que é super importante a gente lembrar aqui, ó? Esses direitos sociais não se confundem com os direitos individuais lá do artigo 5º. Então, a CESP ama fazer essa diferença. Direitos individuais são aqueles elencados lá no artigo 5º da Constituição, como, por exemplo, o direito à propriedade. Esses direitos aqui, ó, se classificam por serem direitos de natureza social. Isso significa que eles são direitos classificados como direitos de segunda geração. Segunda geração ou segunda dimensão de direitos fundamentais. Então, olha a questãozinha meio bobinha, mas que pode derrubar. Os direitos sociais são direitos fundamentais? Sim, eles integram esse gênero maior chamado de direitos fundamentais. Então, eu tenho o grupo dos direitos fundamentais, dentro deles eu tenho os direitos individuais e coletivos, eu tenho os direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos e os partidos políticos. Então, os direitos sociais, sim, são espécies de direitos fundamentais, direitos esses de segunda geração ou segunda dimensão. Qual é a principal característica desses direitos? Eles são direitos de natureza prestacional. O que é isso? São direitos que, para serem exercidos, dependem de uma atuação do Estado. O Estado precisa garantir esses direitos. Quer ver? Se eu te perguntar assim, ó, quem tem que garantir educação no país? O acesso à educação, uma educação de qualidade, quem tem que fazer isso? É o Estado. Né? É o Estado que cabe a ele, então, garantir esses direitos, como moradia, lazer, saúde, trabalho, assistência. Então, são direitos que dizem para o Estado, garanta, faça alguma coisa. Diferente dos direitos individuais, que se classificam como direitos de primeira geração. Os direitos individuais, eles dizem para o Estado, não faça, não realize. Então, por exemplo, uma das questões que mais cai em prova aqui de direitos sociais é a banca confundindo o direito à moradia com o direito à propriedade. Moradia e propriedade são a mesma coisa? Não.
O direito à propriedade é um direito de primeira geração. Então, o que significa o direito à propriedade? Significa que, se você tiver uma propriedade, cabe ao Estado não ir lá e tomar ela, não sair invadindo a tua casa, não indo lá e confiscando os seus bens. É isso que a Constituição está dizendo. É garantido o direito à propriedade. Então, se você tiver uma propriedade, fica tranquilo que o Estado diz para você, fica de boa que eu não vou sair invadindo, eu garanto a sua propriedade. Diferentemente da moradia. A moradia é a Constituição dizendo assim, Estado, tá vendo aquelas pessoas lá em situação de rua? Aquelas pessoas que estão aí, né, nas ruas e tudo mais? Você precisa garantir que elas possam ter um lugar para ficar. Então, aqui eu estou falando de um direito que não é o Estado não fazendo, mas um Estado fazendo, garantindo esses direitos, ok? Então, todos os direitos sociais são direitos de segunda geração que têm natureza prestacional. Dizem para o Estado fazer, para o Estado garantir esses direitos, ok? Na prova, vai dizer que os direitos sociais são direitos de segunda geração e implicam em um dever de abstenção do Estado. O que é se abster? O que é se abster? Abster é não fazer. Então, quando o Estado se abstém, ele não faz, ele só deixa livre. Aqui não, aqui é o Estado que tem que fazer, o Estado que tem que garantir. Então, se a questão falar que os direitos sociais são direitos de abstenção, errado. Os direitos sociais são direitos de prestação, direitos que dependem de um agir do Estado, de um comportamento que nós chamamos de um comportamento positivo, é um fazer. Ok aqui? Então, educação, moradia, lazer, que a gente pouco sabe, né? Concurseiro nunca ouviu falar disso aqui, né? Lazer, saúde, trabalho, alimentação. Aqui, ó, geralmente vem assim na prova. Assistência aos desempregados. Não, é assistência aos desamparados. Proteção à maternidade e infância, na prova. Proteção à maternidade, infância, adolescência, juventude, idoso e índio ainda. Coloca um índio lá para ficar completo o negócio. Errado. A proteção é só da maternidade e da infância. Agora pega isso aqui, ó. Segurança. Quando a Constituição fala segurança enquanto direito social, ela está falando em segurança pública. Ela está falando em polícia. Ela está falando do artigo 144. Então, vamos recapitular aqui com a tia. Gruda em mim agora, olha pra cá, teteia. Vini chegou até a dar um zoom. Deixa eu até ajeitar o meu cabelo que rolou um zoom ali. Não podemos confundir direito à segurança enquanto direito social com direito à segurança enquanto direito individual do artigo 5º. Lá no artigo 5º, você sabe que está escrito assim, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros, estrangeiros residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Aquele direito à segurança previsto lá no artigo 5º é diferente do direito à segurança previsto aqui no artigo 6º. Qual a diferença? Lá no artigo 5º é um direito individual. Lá eu estou falando de segurança jurídica. Quando eu falo em direito à segurança lá no artigo 5º, eu estou falando de ampla defesa, eu estou falando de contraditório, eu estou falando de segurança nas relações processuais, ok? Diferente do direito à segurança aqui no artigo 6º. Direito à segurança aqui, ó, é segurança pública, eu estou falando de polícia. Por isso a gente pode afirmar que o direito à segurança pública é um direito fundamental de natureza social. Ok? Então, direito à segurança pública, polícia, militar, civil, PF, PRF, todos aqueles órgãos de segurança pública são órgãos que garantem um direito social e não um direito individual, ok? Transporte, só lembrar que foi o último a ser inserido na Constituição, ele não nasceu lá em 88, foi inserido posteriormente, e previdência social, ok? Esses são os principais pontos, pelo menos aqueles que mais caem na sua prova. Maravilha? Muito bem. Então, voltamos ali agora para a questão. E daí agora ficou fácil. Olha lá. O que é direito social? Aqui, ó, letra A. Direito à moradia.
Aí a letra B, ó, direitos das presidiárias de permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Isso é um direito social? Não, isso é um direito individual, lá do artigo 5º. Por isso que eu falo que aqui em direitos sociais é uma decorebinha. Tem que decorar aquilo ali e já era, tá? Então tem que saber o que é direito social do 6º, daquilo que é direito individual do artigo 5º. Então aqui, errada, porque é um direito individual. Direito à propriedade, também individual, tá lá no 5º. Direito à gratuidade do registro civil de nascimento, da certidão e de óbito. Lembra, para aqueles reconhecidamente pobres? Então, isso aqui também é um direito individual. Direito à assistência jurídica integral e gratuita, também tá lá no artigo 5º. Gravou assim pro CESP? Tudo que tá no artigo 5º, direitos individuais. Tudo que está aqui no artigo 6º, direitos sociais. Maravilha? Muito bem. O pessoal pediu print ali, Vini. Só manda um printzinho pra galera. Deixa eu pôr aqui, né? Nem ficou muito bonito. Próximo capricho mais. Né? Beleza? Então seguimos lá. Próxima questão. Olha essa questão que chuchu, hein? Que chuchu. Túlio, servidor público estadual, tornou-se pai de uma criança gerada por meio de fertilização in vitro e barriga solidária. Hã? Que é isso? Para quem não está muito familiarizado, barriga de aluguel. O cara não tem uma companheira, uma pessoa para ter um filho, quer ter um filho. E ele pode ir lá e fazer a fertilização in vitro e utilizar ali uma barriga de aluguel, tá? Que é essa barriga solidária. Se eu colocar de aluguel, fica meio feio falar de aluguel, né? Mas pra você entender, é a barriga de aluguel, tá? A criança tem apenas Túlio como pai e não há presença materna na família. Após o nascimento da criança, Túlio solicitou licença maternidade de 180 dias e o pagamento de salário maternidade, alegando que, como a criança não tem mãe, somente pai, ele teria direito ao mesmo período de licença concedido à mãe pela legislação estadual. Então, ele já está me dizendo que o prazo da licença maternidade é esse aqui de 180 dias pelo regimento do seu cargo público, tá? Porque ele é servidor público estadual. Ok. A administração pública lhe negou o pedido, concedendo a Túlio apenas a licença paternidade com duração de 20 dias. Nessa situação hipotética, Túlio, e aí, Brasil? E aí que isso é uma questão de jurisprudência. Aliás, a jurisprudência que a tia já tá falando aí tem um tempinho, né? Vamos lembrar aqui alguns detalhes da licença maternidade e da licença paternidade. E você sabe que a tia tá ligada nessas licenças aí, né? Porque estamos utilizando, só que não, né? Só que não. Então, vamos lá. A licença maternidade ela tem prazo constitucional na Constituição Federal de 120 dias. Qual é o prazo da licença maternidade? 120 dias na Constituição Federal. Só que aí vamos lá. Para os servidores públicos federais, você está ligado que tem a tal da Lei 8.112. É ou não é? Essa lei também fala no prazo de 120 dias, mas existe um decreto que prevê a prorrogação desse prazo de 120 dias para 180 dias. Então, a gente pode dizer que a lei, então vou colocar aqui, ó, legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, infraconstitucional, amplia esse prazo para 180 dias, ok? Essa legislação, ela se aplica aos servidores públicos federais, 8.112. Só que a nossa questão já informou ali que a legislação prevê esse prazo de 180 dias, ok? Então, por isso, vamos considerar que vale a mesma regra aqui, então, para o Túlio, esse servidor público. Ok. Só que esse é o prazo da licença maternidade e não da licença paternidade. E no caso, o Túlio aqui, ele é pai dessa criança que foi gerada através de fertilização in vitro e a tal da barriga de aluguel. Ok? O que o STF entendeu? E aqui é uma questão de jurisprudência.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, esse prazo da licença maternidade para o servidor público, ou seja, os 180 dias, se estende ao pai, se aplica ao pai solo. O que é o pai solo? Eu vou usar a expressão que todo mundo vai entender, mas não fiquem me julgando aí, né, na internet, né? Aquilo que a gente falava de mãe solteira, lembra? Ah, mãe solteira é horrível. Como se para ser mãe tivesse que ser casada, ser mãe é ser mãe, né? E daí a gente começou a falar mãe solo. Né? Então, da mesma forma, o pai solo aqui é o pai solteiro, digamos assim, o pai que não tem a mãe nessa história, ok? Então, o STF entendeu que, no caso de pai solo, vai se aplicar o mesmo prazo da licença maternidade, ok? Logo, se aplica, sim, o prazo de 180 dias. Ok aqui? Isso porque, né, no caso, a licença paternidade, lembrando que a licença paternidade na Constituição, ali na parte do artigo 7º e seguintes, não tem previsão, né, e esse prazo de 20 dias, ele também é um prazo previsto na legislação infraconstitucional, tá? Ok aqui? Muito bem. O pessoal perguntou do viúva ali, ó. A questão, ela é específica e a jurisprudência é específica no caso de pai solo em decorrência de fertilização in vitro e barriga de aluguel, tá? Então, a jurisprudência, ela vai ter que trazer exatamente o caso concreto, como a banca fez aqui. Eventuais decorrências disso, aí dependeria de novas decisões do Supremo, a gente não tem, tá? Beleza? Beleza, muito bem. O pessoal está falando aí, o pai tem 5 dias, e isso também previsto, né, no ADCT da Constituição Federal, mas lembrando que na legislação se aplica também o prazo prorrogado de 20 dias, por isso que ele colocou ali 20, tá? Então, nesse caso, o Túlio, por ser servidor e ser pai solo, ele tem direito ao mesmo prazo da licença maternidade. Grave essa jurisprudência, que ela é querida de prova, tá? Então, vamos lá. Nessa situação hipotética, Túlio não terá direito à licença maternidade por falta de previsão legal? De fato, há falta de previsão legal, né? Mas não é essa a posição atual do Supremo. Ele vai ter direito ao prazo da licença maternidade, ainda que não haja previsão legal expressa, tá? B. Fará jus à licença maternidade pelo prazo de 180 dias, mas não poderá receber o salário maternidade nesse período. Ué, se ele vai estar afastado, claro que ele vai ter direito a receber o salário maternidade aqui, tá? Somente poderá usufruir de licença adotante, cuja duração é inferior ao da licença maternidade. Aqui uma outra jurisprudência do Supremo a respeito desse tema. De acordo com a STF, o prazo da licença adotante é o mesmo da licença gestante, ou seja, da licença maternidade. Não há diferença em relação a esse prazo. Isso independe, inclusive, da idade da criança, tá? Então, aqui... Primeiro, que ele não vai usufruir de licença adotante. Segundo, que se fosse, o prazo tem que ser o mesmo, tá? Fará jus à licença maternidade e ao salário maternidade pelo prazo de 180 dias, da mesma forma que esses benefícios são garantidos à mulher pela legislação de regência. É isso aqui, Teteia. Ok? Essa júris? É isso aqui que você tem que gravar. Poderá acumular a licença paternidade. Aí não, né? Aí não força. Ok? Então, gabarito, letra D. Tá. É direito dos trabalhadores a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de. Aqui a gente tem que lembrar aquela regrinha de prescrição dos créditos trabalhistas. Você lembra como é que funciona isso aqui? Sim ou não? Vamos lembrar. Olha lá. Os créditos trabalhistas são direitos em decorrência de uma relação de trabalho. Então, por exemplo, você trabalhou lá na empresa, fazia hora extra e nunca recebeu as horas extras.
você não recebeu férias, 13º, essas coisas, ok? Você tem direito a receber esses créditos. Mas, professor, meu chefe não me paga. O que eu faço? Quando você sai da empresa, você pode fazer uma ação trabalhista, uma reclamatória trabalhista. Essa ação trabalhista vai discutir esses créditos. Mas aqui vale aquela máxima: camarão que dorme, a onda leva. Aqui tem aquela velha frase do direito que diz que o direito não socorre os que dormem. Aqui não adianta dormir, porque existe um prazo para você fazer essa ação. E a Constituição vai dizer que os créditos trabalhistas, eles prescrevem no prazo de 5 anos. A regra, então, ela é quinquenal. Entretanto, existe um prazo para você fazer essa ação trabalhista, que é o prazo de 2 anos. Então, vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Vamos imaginar que você trabalhou 10 anos numa empresa. 10 anos. Você se dedicou ali na empresa e tudo mais. Aí, um belo dia, você olha e fala assim: chega desse mar de sofrimento. Chega desse inferno na terra. Vou pedir para sair. Isso porque você decide, guardou uma grana, que você não é tongo nem nada. Você guardou uma grana e falou assim: vou só estudar para concurso. Não, tá vindo as provas aí que eu quero e eu vou me dedicar a isso, vou só estudar para concurso. Não dá uma de loucão da motoca, né? Se organiza financeiramente, tá? Só que a pessoa que se organizou, diz ela que se organizou. E daí ela chega pro chefe e fala assim: ai, chefinho, quero sair e tal, mas quero sair numa boa, nananã. E o cara: nossa, que bom, siga seus sonhos, tal. E daí você sai da empresa. E até o seu chefe foi muito querido, quase um pai para você, né? E falou assim: não, a gente faz até um acerto. Não é porque você está pedindo para sair, mas aí ele fala: não, eu te mando embora, você me devolve a multa, aquela confusão, né? Aquele rolo e tal. Aí você fala: nossa, que pessoa maravilhosa, que querido e tal. Aí você sai. Fez o acerto, que o dinheiro já tinha guardado, você fica lá estudando e tudo mais. Só que daí, meu amor, o tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar... Essa música é boa, hein? Eu ia dizer, estava apaixonado. Essa música? Recebi o convite do seu casamento. Conhece essa música? Com letras douradas num papel bonito. Vou ter que cantar até o fim. Chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso. Quem sabe canta. Ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Credo, sofrer isso aqui agora pra você lembrar. Tava lá achando que tava tudo bom, mas começou a estudar para concurso e descobriu que o negócio não é tão fácil assim. Ai, mas aquele primo passou estudando 6 meses. Pois é, mas você não é o primo, né? Vamos lembrar disso aí. Você não é o primo. Aí passa um ano e você fala: não passei. E daí o dinheiro começou a miar. Passa um ano, nada. Aí começa a se aproximar aqui de segurança e você fala: não, esse homem aqui era o cão pra mim chupando manga. Ele era o desgraça na terra. Quantas vezes gritou comigo, me xingou e não sei o que, E daí você começa a lembrar do que aconteceu. Eu não recebi hora extra, trabalhava igual um cavalo lá, não sei o que. Aí você fala: vou entrar com uma ação trabalhista. Você pode se ainda não fechou os 2 anos. Porque se já fechou os 2 anos, perdeu o prazo, tá? Não pode mais entrar com ação trabalhista. Prescreveu o seu direito de fazer essa ação. Mas a partir do momento que você faz a ação, você pode discutir de forma retroativa 5 anos. Então, vamos imaginar que você já saiu com raiva. Já saiu querendo sangue. Entendeu? Já vou botar no pau, e não sei o quê. Aí você já sai, da data que você ingressa com a ação, você vai discutir 5 anos para trás. Então, você vai discutir aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 anos. Professora, mas eu trabalhei 10, né? Já era. Beleza? Já prescreveu. Agora, vamos imaginar que você sai
da empresa, mas deixou passar aquele 1 ano. Tava na fase ainda de achar que o chefe era bonzinho, sei que. Aí, dessa data aqui, ó, você vai discutir 5 anos desse dia que você entrar com a ação. Ou seja, do seu contrato mesmo, você vai conseguir discutir 4. Mas veja que contra 5 anos da data que você ingressa com a ação. Então, o prazo de prescrição, ele é quinquenal. São 5 anos que você discute, contados da data que você faz a sua ação trabalhista. Ok? E se for aqui bem no último dia, vai discutir 5 anos aqui para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Ok aqui? Beleza? Então lembra que é 5 anos e 2 anos para fazer a ação, tá? Vamos ver agora a questão. Prazo prescricional de 2 anos? Não. 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 1 ano após a extinção do contrato de trabalho, né? Até o limite de 2 anos, né? Então, 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Veja que esses 2 anos é esse prazo que eu coloquei ali, aquele que eu coloquei ali, ó, para entrar com a ação, ok? Beleza? Aí vem lá, 10 anos, nada a ver. Quer dar o print? Eu não sei nem se precisa de print, porque não vai entender nada aquilo ali, né? Tá. Seguimos. No Brasil, é proibido qualquer trabalho a menor de... Essa é boa. Com quantos anos pode começar a trabalhar no Brasil? Tem uns que diz 16, tem outro que diz 14. E aí? Pra gente não errar mais. Linha do tempo. Eu sou meio viciado mesmo em linha do tempo. Não sei por quê. Eu acho que dá pra enxergar melhor. Posso estar enganada também. Vamos lá, peraí. Vini. Olha lá, Vini. As canetas já me dando os golpes de novo. Aí, ó. Vamos lá. A Constituição, ela vai falar em 3 idades. 18, 16 e 14. Com quantos anos pode começar a trabalhar? Pode falar assim, nossa, já posso trabalhar. Com 14. Grava isso. Então, a idade mínima para trabalho no Brasil é de 14 anos. Mas não é assim, vai pegar o piazão de 14 anos e vai colocar ele para trabalhar em qualquer lugar. Não. Dos 14 aos 16, só pode trabalhar na condição de aprendiz. A partir dos 16, pode qualquer trabalho, desde que não seja. Então, não pode noturno, perigoso ou insalubre. Até os 18. Aí depois dos 18, um abraço pro gaiteiro, né? Aí pode trabalhar com o que tiver aí à disposição. Então veja só, dá para trabalhar com quantos anos? Com 14. Qualquer trabalho a partir dos 16. Mas dos 16 aos 18 não pode trabalhar em período noturno, em atividade perigosa ou insalubre. Ok aqui? Muito bem. Tá. Aí depois daqui já era. Vamos ver ali, ó. Então, no Brasil, é proibido qualquer trabalho a menor de 18 não. 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14. Já não é isso aqui? Já é isso aqui. Aí, a partir de 15, não, aprendiz não é 15. 18, não. Então, é 16 anos, mas pode começar a trabalhar a partir de 14 anos na condição de aprendiz. Beleza? Beleza. Segundo a Constituição Federal de 88, é assegurada à categoria dos trabalhadores domésticos o direito a quê? Aqui vamos lá. A Constituição Federal, ela garante direitos trabalhistas para qual tipo de trabalhador?
Constituição garante direitos aos trabalhadores. Vou colocar assim melhor. Titularidade. Titularidade dos direitos trabalhistas. Então, se você pegar ali o artigo 7º da Constituição, ela vai dizer que os direitos trabalhistas são assegurados aos trabalhadores urbanos e aos trabalhadores rurais de forma igual. Então, tudo que a Constituição diz que o trabalhador urbano tem, o rural tem. Ah, mas lá na lei, ó, um abraço para a lei, ó, a lei lá. Dá com a lei, você vê da lei. Aqui, para nós, ó, Constituição fala igualzinho. Então, na tua prova, vai dizer, por exemplo, assim, ó, que a licença maternidade para trabalhadora urbana é de 120 dias, mas para trabalhadora rural é 180. Errado. Tudo que vale para o trabalhador urbano aqui na Constituição vale para o rural, ok? Esses mesmos direitos são estendidos para o trabalhador avulso. O trabalhador avulso é um tipo de trabalhador que não tem lá um vínculo empregatício formal, mas ele vai ser tratado como se fosse, tá? Então, esses direitos aqui, ó, se aplicam também para o trabalhador avulso. Agora, olha só. Parte. Eu disse tudo, eu disse parte. Disse parte. Parte desses direitos se estendem aos trabalhadores domésticos e aos servidores públicos em geral. Aos servidores públicos. Então, nem todos os direitos trabalhistas aqui da Constituição se aplicam aos domésticos e nem todos se aplicam aos servidores. Para a sua prova, é mega Thundercats Roll, muito, muito importante, que você saiba quais direitos se aplicam aos domésticos. Só que aqui não vamos fazer o difícil na vida, é ou não é? Tem gente que gosta de sofrer, tem gente que gosta do jeito mais complicado da vida. Não vai me decorar quais direitos se aplicam aos domésticos. Decora aqueles que não se aplicam. Por quê? Porque a maioria se aplica. Apenas alguns direitos trabalhistas não se aplicam aos domésticos. E aqui, ó, para te ajudar nessa memorização, a tia tem uma mnemônica que eu tô vendo já o pessoal arrebentando aqui de me contar, que é o PCI-JAD. PCI-JAD. E quem é das antigas sabe que o PCI-JAD, sabe de onde que vem PCI-JAD? Ô, louco. Jade da novela O Clone. Ixalá! Da novela O Clone? Ixalá! Você quer? Pois é, foi dessa época aí que a tia elaborou. Mas era reprise já. Reprise, para não dizer que... Então vamos lá. Se você não conhece o PCI-JAD, vou te mostrar aqui na tela. Você já bateu um print bem bonito aqui, ó. Olha lá. Esses são os direitos que não se aplicam aos domésticos. Não se aplicam aos trabalhadores domésticos. Vamos lá? Fixa comigo aqui, ó. Não se aplica aos domésticos. P6, são 6 direitos que começam com P. Piso salarial, proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Participação dos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. Proteção do mercado de trabalho da mulher. Geralmente, essa aqui é que mais cai. Tá? Prescrição dos créditos trabalhistas, essa regrinha que a gente viu aqui não está expressamente estendida aos domésticos. Proteção em face da automação na forma da lei, também não se estende de forma expressa. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, também o último P aqui, ó. Aí o J do JAD, jornada de 6 horas. Logo, para a pessoa, né, para o trabalhador doméstico, se aplica a jornada de 8 horas aqui, tá? Adicional de remuneração para atividade penosa, insalubre ou perigosa, o AD aqui, e igualdade com o trabalhador avulso, justamente porque o trabalhador avulso tem todos os direitos e o doméstico não tem, tá? Então,
PCJAD, bate o print aí, ó, para você não errar mais, tá? Querido? Queridíssimo. Então vamos lá agora. Segunda questão é assegurada a categoria dos trabalhadores domésticos. Então você vai marcar aquela que não tá no PCJAD, né, Teteia? Vai ler. Adicional de remuneração para atividade penosa, insalubre e perigosa. Tá no AD do JAD. Então essa não. Proteção em fase de automação. Tem P? Não. Seguro-desemprego em caso de emprego involuntário. PCJAD. Tem alguma coisa de seguro-desemprego? Não sei o quê? Não tem. Se não tem é porque é garantido. Essa aqui, ó. Mas vamos tirar a dúvida aqui, ó. Piso salarial proporcional ao P. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos também não se aplica. Viu como funciona o PCJAD? PCJAD funciona, te ajuda aí. Maravilha. Então, gabarito da nossa questão, letra C. Próxima lá. Com relação aos direitos sociais previstos na Constituição de 88, assinale a opção correta. A relação de emprego é protegida contra a despedida arbitrária nos termos de lei ordinária federal que preverá indenização compensatória. Deixa eu te dizer um negócio aqui, um desabafo, hein? Uma das questões que eu acho mais tosca, assim, mais tonga que existe no mundo do concurso é esse negócio de ficar, quando é lei complementar, falar que é lei ordinária, quando é lei ordinária, falar que é lei complementar, sabe? Eu acho assim, cobra um total de 0 conhecimento seu, assim, um total de 0. É só aquela decoreba, assim, indigna, sabe? Indigna. Nesse caso, o único erro mesmo é falar lei ordinária, quando na verdade é lei complementar, tá? Então lembra, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, começou a falar ainda assim, nos termos de lei complementar. É garantida a percepção de salário mínimo nacionalmente unificado para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Deixa eu te falar um negócio aqui que é querido de prova. Súmula vinculante 6. A gente tem várias súmulas e súmulas vinculantes aplicáveis aqui à garantia do salário mínimo. Uma delas é a súmula vinculante 6. A súmula vinculante 6, ela vai dizer que não viola a Constituição, ou seja, não é algo inconstitucional, se a remuneração dos praças, prestadores de serviço militar inicial, o recruta, lá, estiver recebendo um valor inferior ao salário mínimo. Isso porque, no texto constitucional, a Constituição não estende aos servidores militares a garantia do salário mínimo. Gruda aqui. Olha pra tia. A garantia do salário mínimo é uma garantia dos servidores públicos civis, sim, ok? Mas não é uma garantia constitucional aplicável diretamente por previsão no texto constitucional aos servidores militares. Por conta disso, o Supremo entendeu que, para quem está realizando lá o serviço militar obrigatório, ele não tem como direito a garantia do salário mínimo. Ok? Então, eles podem receber em valor inferior ao salário mínimo. E isso não é inconstitucional. Combinado? Súmula vinculante 6. Então, é garantida a percepção do salário mínimo? Não é garantido pela Constituição. É isso? Então, não é garantido. É assegurada a participação nos lucros ou resultados vinculada à remuneração do trabalhador. Teteia. Teteia. Desvinculada da remuneração. Repete comigo. Desvinculada. Repete assim com F. Desvinculada da remuneração. Então, aqui, ó. Participação nos lucros e resultados. Desvinculada à remuneração. Sempre vem isso aqui, hein? Sempre. Tá? Cuidado para você que gosta de fazer leitura dinâmica na hora da prova, hein? Ai, professora, que eu sou muito ligeiro para ler. Aí vai lá, lê vinculada, já lê desvinculada. Cuidado com a leitura na hora da prova. É garantida assistência gratuita aos filhos até 3 anos de idade em creches e pré-escolas. Também não é bem assim, né, gente? É até 5 anos de idade em creche e pré-escolas. Até quanto? 5 anos. Até quanto? 5 anos. É decorebinha mesmo aqui. Vamos lá. É direito do trabalhador, tem que ser essa, né? Porque não tem mais alternativa aqui. É direito do trabalhador o seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, além de indenização. Aqui este quem? O empregador está obrigado em caso de dolo ou culpa. Certinho.
Só quero fazer um esqueminha para você enxergar uma coisa aqui. Que às vezes a gente lê e decora assim exatamente como está no texto da Constituição, né? Eu sei que às vezes você que está estudando há um tempo, você já lê ali e já sabe que é igual o que está na Constituição. Aí às vezes a banca muda um pouquinho o jeito de escrever e às vezes você, né, cola as placas, dá uma travada no Nintendo aí, ó. Então o que a gente tem que lembrar aqui em relação a acidente de trabalho? Quando a Constituição fala em acidente de trabalho, existem 2 direitos garantidos aqui, ó. O seguro contra acidente de trabalho, quem paga? O empregador, lógico. Vai ser o trabalhador lá. Tá trabalhando, ele vai pagar o seguro dele. Não faz sentido. Então, é o empregador. E posso dizer um negócio, Vini? Eu vi uma questão, não era do CESP, acho que era da VUNESP, que ela me colocou assim, ó, a cargo do empregado. Só tirou o R. O cara leu ali na velocidade do CREO, sabe? E CREO. Então, ó, seguro a cargo do empregador, além, mais, portanto, a indenização. Indenização. Só que a indenização não é sempre cabível. A indenização, ela vai ser cabível quando o empregador tiver agido com dolo ou culpa. Logo, a gente pode dizer, ó, que não precisa de dolo ou culpa para o empregado receber o seguro, certo? O dolo ou culpa é exigido quando para garantir a indenização. Então, eu só preciso comprovar dolo ou culpa para receber a indenização e não para receber o seguro, ok? Então, vou colocar aqui, ó, cargo do empregador de novo, para não ficar dúvida. Empregador. Como que eu já vi isso aqui cair em prova? Eu já vi de diversas formas. Ele dizendo assim, ó, que é garantido seguro, no caso de acidente de trabalho, a cargo do empregador quando agir com dolo ou culpa. Errado. Você tá entendendo? Então, por isso que é bom a gente enxergar. Eu tenho direito ao seguro e eu tenho indenização. Seguro, cargo do empregador. A Constituição não exige dolo ou culpa para receber o seguro. Agora, para receber a indenização, aí o trabalhador, o empregador aqui que se acidentou, vai ter que demonstrar dolo ou culpa. Ok? Tá. Fechamos. Muito bem. Seguimos? Uhum. A gente tem que tomar água para fazer mamar, né? Senão não mama sem água. Próxima lá. No que se refere aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais e ao salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, previsto na Constituição Federal, assinale a opção correta. Letra A. Aqui também é uma questão só de jurisprudência, tá? Questão boa. O valor do salário mínimo não pode ser utilizado para o cálculo de gratificações e outras vantagens. Certíssima. Deixa eu te falar um negócio. A Constituição, quando ela garante o salário mínimo, nacionalmente unificado, etc. e tal, ela fala que o salário mínimo ele não pode ser vinculado para qualquer fim. A ideia é não transformar o salário mínimo como um índice de correção monetária. Então, por exemplo, você vai alugar uma casa. Aí tá lá dizendo assim, que o valor do aluguel será corrigido de acordo com o salário mínimo. Isso não pode. Entendeu? É até um negócio, aí os economistas vão até explicar melhor, para evitar inflação e uma série de coisas. Então, é por isso que o salário mínimo ele não pode ter qualquer vinculação. Contudo, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que é possível utilizar o salário mínimo quando se tratar de fixação de indenização. Então, vamos anotar assim, ó. Vamos fazer assim, ó, para você colocar aquele post-it bonito aí no seu caderno. Salário família. Tô lá com o direito previdenciário. Salário mínimo não pode, exatamente como tá ali, ó, não pode ser utilizado para cálculo de gratificações, vantagens, correções, tá? Então, não pode. Vini, olha essa caneta.
Essas canetas, elas me derrubam. Tá vendo? Aí, ó. Aí agora funciona. Que vai dar 5 minutos, vai secar aqui na minha mão. Então vamos lá, ó. Não pode. Para cálculo de. Essa tá querida, hein? Vantagens. Muito obrigada, Vini. Gratificações. Vou pôr assim, indexadores em geral. Tá? Índice de correção monetária, essas coisas. Salvo para fins de indenização. Sabe uma outra juris que me vem agora também? Para cálculo de pensão alimentícia. Cálculo de pensão alimentícia. Quem paga alimentos, ou quem já entrou com uma ação de alimentos, às vezes o juiz fixa assim, ó, cabe a fulano pagar 1,2 salários mínimos, entendeu? 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, entendeu? Então, de acordo com o Supremo, é possível utilizar o salário mínimo como critério aqui, ó, para cálculo de indenização ou ainda pensão alimentícia. Fechou? Fechou. Tudo júris, hein? Tá. Ok. Agora vai para a próxima lá. A fixação de remuneração inferior ao salário mínimo para os militares que prestam serviço militar obrigatório está de acordo com a Constituição Federal. Hã? E agora, José, você lá na prova, você olha e fala assim, mas não é possível. Não é possível. O que é isso? Porque você lembra da súmula vinculante 6, que a gente acabou de falar, que eu disse para você que, entendeu, o Supremo Tribunal Federal, que não é inconstitucional a fixação da remuneração inferior ao salário mínimo para os praças prestadores de serviço militar inicial. Não foi isso que eu disse para você? Pois é. Só que veja o que está escrito na letra B. Aqui eu falo a verdade, a banca, um coração peludo do tamanho do tchanho, tá? Do tamanho do cramunhão. Olha aqui, ó. A fixação de remuneração inferior ao salário mínimo para os praças. Então, quem diga assim, o erro é porque ela falou militares e não falou praça. Mas, teteia, o praça é o quê? Um civil? Vestido lá debaixo da chuva? Não, né? Não. Então, assim, não acho que esse seja o erro, mas há quem diga que esse é o erro da alternativa. Eu digo que o erro dessa alternativa está assim, ó. Para os militares que prestam serviço militar obrigatório, está de acordo com a Constituição Federal. Veja que a Constituição, ela não fala nada do praça. Ela não fala, os praça podem receber menos salário mínimo. A Constituição não diz nada disso. O que a Constituição fala, ela não estende diretamente a garantia do salário mínimo para os militares, mas ela não fala absolutamente nada do praça. Quem vai dizer, olha, isso não viola a Constituição, é uma decisão do Supremo. Então, na minha opinião, a letra B, ela pode ser considerada como errada. Por quê? Porque essa definição em um valor abaixo do salário mínimo não está de acordo com a Constituição, não é ela que estabelece. Então, não está lá na Constituição dizendo assim, ó, os praças deverão receber valor inferior ao mínimo. Entendeu? Não está dizendo isso na Constituição. Então, não é algo que está de acordo, no sentido de estar definido na Constituição. O que o Supremo falou é assim, se receber menos não é inconstitucional. Mas eles podem receber mais? Pode. Entendeu? Então, não posso dizer assim, ó, para estar de acordo com a Constituição, tem que receber valor inferior ao mínimo. Não é isso que a Constituição diz. Aliás, ela não fala nada a respeito dos praças. Quem vai dizer é o Supremo que se ganhar menos não é inconstitucional. Entendeu? Como é que funciona aqui? Então, esse é o erro da letra B, na minha opinião, tá? Mas uma questãozinha assim, maldosa. Ao servidor público que trabalha em jornada reduzida de trabalho, é permitido o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo. Errado. Lembra que a Constituição, ela fala que é garantido o salário mínimo para aquele trabalhador
que trabalha com jornada reduzida. E esse direito, inclusive, é estendido aos servidores, tá? Tá, então não é permitido, é vedado. É vedada a utilização do salário mínimo como parâmetro quantificador de indenização. Lembra que indenização é exceção, né? Então não é vedada, é permitida. Então olha aqui essa questãozinha para você guardar no coração. Veja que CESP em 2 anos diferentes, acho que a gente fez uma de 2022 e uma de 2023, falando dessa súmula vinculante 6 em relação aos praças, tá? E trazendo questões de jurisprudência envolvendo o salário mínimo, beleza? Guarda no coração isso aqui, hein, Teteia? Pois não diga que eu avisei. Assinale a opção correspondente à previsão contida na Constituição Federal a respeito da associação profissional ou sindical. Qualquer sindicalizado tem competência para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Veja que aqui, ó, não é qualquer sindicalizado, né? É o sindicato. É o sindicato. Imagine que qualquer pessoa sindicalizada pode sair defendendo os direitos e interesses da galera. Não, né? É o sindicato que tem essa possibilidade. Tá. O aposentado filiado tem direito a votar, mas não pode ser eleito para os cargos nas organizações sindicais. Deixa o aposentado ser feliz, Teteia. Pensa no aposentado. O aposentado tá lá fazendo o quê? Aposentado. Qual é a profissão dele? Aposentado. O cara tá lá meio à toa. Às vezes trabalhou uma vida inteira. Trabalhou uma vida inteira. Aí tá lá, ai, o que eu vou fazer? Ah, vou participar de um sindicato, aí organizar uns piquete, umas revolução. Aí ele quer lá participar. Aí não pode. Qual o motivo? Ah, deixa o aposentado ser feliz. Então, o aposentado filiado a sindicato pode votar e também pode se candidatar. Aliás, um excelente, porque ele tem tempo, disponibilidade. Não é? Um excelente candidato. Pode sim. A participação dos sindicatos é obrigatória nas negociações coletivas de trabalho. É isso aqui. É isso aqui, ó. É obrigatório. Teté, poucas coisas na vida da Constituição são obrigatórias. Ela fala isso aqui é obrigatório. Geralmente é assim, siga o seu coração, né? Aquela história toda. Mas algumas coisas a Constituição fala que é obrigatória. Uma dessas coisas que é obrigatória é a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Gruda aqui na tia. Alguns direitos sociais trabalhistas são negociáveis. Ou seja, eu posso negociar entre empresa e sindicato, por exemplo, a redução de uma jornada de trabalho. Alguns direitos eu posso, então, negociar, certo? Relativizar aqui. Só que para que isso aconteça, necessariamente, o sindicato tem que participar dessa negociação, tá? É obrigatória a participação sob pena de nulidade desse acordo, ok? Letra D. A filiação a sindicato profissional será obrigatória se prevista em contrato, escrito ou verbal. Geralmente, as questões vêm exatamente nessa ordem. Uma coisa que é obrigatória com uma coisa que não é obrigatória. Então, você pensa assim, para mim e para você, a regra é #não sou obrigado. Então, eu sou trabalhadora de uma determinada categoria. Sou obrigada a me filiar ao sindicato? Não. E se eu me filiar e não quiser mais participar, posso me retirar a hora que você quiser. Ninguém é obrigado, entendeu? Então, é o famoso que a tia fala, #não sou obrigado. Então, ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Aquela mesma regrinha que a gente vê para as associações, ok? Agora, para o sindicato, ele sim é obrigado a participar das negociações, ok? Não vamos confundir aqui, tá? Maravilha? Muito bem. Então, aqui, errada, porque não pode ser obrigado. Maravilha? Muito bem. Fechamos aqui nossas questõezinhas de direitos sociais. Faz a leitura do texto da Constituição. Dá uma atençãozinha para o parágrafo único também do artigo 6º da Constituição, que traz aí direitos novos que foram inseridos por emenda. Dá uma literalidade. Ó. Direitos sociais tem que bater na literalidade, porque 90% das questões, escuta o que a gente está falando, 90% das questões de direitos sociais é a literalidade do texto da Constituição. Maravilha? Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.